Helena Avelar sempre sonhou com sua própria independência. Aos 23 anos, engravidou de Caio e, apesar do pai da criança ter desaparecido, decidiu criar o filho sozinha. Com apenas o ensino médio completo, conseguiu um emprego como faxineira em um escritório de investimentos no centro de São Paulo. O que ninguém imaginava é que Helena tinha um talento nato para os números. Enquanto limpava as mesas dos analistas financeiros após o expediente, ela observava os relatórios, gráficos e planilhas. À noite, estudava por conta própria sobre o mercado financeiro. Ao completar 3 anos no escritório, um dos sócios, Augusto Mendonça, percebeu seu interesse e começou a lhe emprestar livros. Helena absorvia conhecimento como uma esponja, sempre dividindo seu tempo entre o trabalho, os estudos e o pequeno Gustavo. Você tem potencial para muito mais que limpar. Escritórios, Helena, disse Augusto certa tarde. Vou lhe dar uma chance como assistente júnior na área de análise. Com o aumento de salário, mudou-se para um apartamento melhor e matriculou Gustavo em uma escola particular. Começou a faculdade de economia à noite, dormindo apenas 4 horas por dia. O sacrifício valeu a pena. Em 6 anos, tornou-se analista sênior, triplicando seus rendimentos. Helena desenvolveu uma estratégia de investimentos infalível. Enquanto ascendia profissionalmente, mantinha uma vida simples, investindo quase todo o seu salário. Depois de quase 3 décadas, sua fortuna silenciosa ultrapassava os 14 milhões de reais. Gustavo cresceu sem conhecer os sacrifícios da mãe. Para ele, Helena era apenas a mulher que limpava a casa e preparava o jantar. Quando se casou com Melissa, uma jovem de família rica, passou a tratar a mãe com desdém, envergonhado de suas origens humildes. Naquela manhã de domingo, Helena preparava o almoço quando ouviu seu filho na sala. Ela é apenas a mulher que limpa a casa. Não entendo por que insiste em convidar ela para os eventos da sua família, disse Gustavo à esposa. É constrangedor ver como ela não sabe se comportar. Algo quebrou dentro de Helena. 30 anos de amor incondicional, reduzidos a mulher que limpa a casa. As palavras de Gustavo ecoaram na mente de Helena enquanto ela terminava de preparar o almoço de domingo. Tradição que mantinha mesmo depois que o filho se casou. Amor, não fale assim, sua mãe é adorável, respondeu Melissa, desconfortável com a arrogância do marido. Você não entende. Ela me envergonha. Viu como se vestiu para jantar com seus pais semana passada? Parecia uma empregada tentando ser madame. A dor dessas palavras era lancinante, mas Helena permaneceu em silêncio, as lágrimas escorrendo enquanto cortava os legumes. Naquela mesma semana, Augusto, seu antigo mentor e agora parceiro de investimentos, havia proposto que ela se tornasse sócia majoritária do escritório após sua aposentadoria. Gustavo, precisamos conversar sobre a casa que você quer comprar, disse Melissa, mudando de assunto. Não acho prudente assumir uma dívida tão grande só para morar nos jardins. Helena ouviu o filho bufar de irritação. Sabia que Gustavo vivia acima de suas possibilidades, tentando impressionar os sogros, endinheirados. O cargo de gerente em uma empresa de tecnologia não bancava o estilo de vida que ele almejava. Conseguiremos dar um jeito, respondeu ele displicente. Talvez quando a velha partir, vendemos este apartamento. Deve valer alguma coisa. Helena sentiu o sangue gelar. Sempre teve esperança que, em algum momento, o filho reconhecesse seus sacrifícios. Agora percebia que isso jamais aconteceria. Durante o almoço, Gustavo e Melissa discutiam seus planos para o futuro. A casa nova, as viagens internacionais, o carro importado que pretendiam comprar. Helena servia a comida em silêncio, como se fosse invisível. «Mãe, precisamos conversar», disse Gustavo, finalmente dirigindo-se a ela. Melissa e eu precisamos de um empréstimo para a entrada da casa. Pensei que você poderia nos ajudar com suas economias.
Helena pousou a travessa de arroz sobre a mesa, a decisão tomada. Não revelaria sua fortuna por impulso ou raiva. Faria algo melhor, deixaria que a vida mostrasse a Gustavo o valor da humildade e do trabalho árduo. E para isso, precisava de um plano cuidadoso. Claro, filho, vou pensar no que posso fazer para ajudar, respondeu com um sorriso sereno que escondia a tempestade em seu coração. Na semana seguinte ao almoço, Helena marcou uma reunião com seu advogado, Vicente Sampaio. Amigo de longa data e responsável por toda a sua estruturação patrimonial, Vicente foi o único com quem ela compartilhou seus sentimentos sobre o comportamento do filho. Não quero prejudicar Gustavo, mas preciso que ele aprenda o valor do trabalho e do respeito, explicou Helena enquanto assinava os documentos que alteravam seu testamento e planejamento sucessório. Compreendo perfeitamente, respondeu Vicente ajustando os óculos. O plano que elaboramos vai garantir que ele tenha essa lição, sem que você precise confrontá-lo diretamente. Helena decidiu que financiaria o valor da entrada da casa que Gustavo queria comprar, mas como um empréstimo formal, com juros e prazo de pagamento estabelecidos em contrato. O filho reagiu com desdém ao ler as cláusulas contratuais. Isso é sério, mãe. Juros, prazo, somos família, protestou Gustavo jogando os papéis sobre a mesa. Justamente por sermos família, filho. Quero que você tenha responsabilidade financeira, respondeu Helena com serenidade. Não posso simplesmente doar esse dinheiro. O que Gustavo não sabia é que Helena já havia comprado aquela mesma casa meses antes, quando o imóvel entrou no mercado. A transação seria revertida para o nome do filho quando ele cumprisse integralmente o acordo, uma informação que ela guardaria até o momento certo. Nas semanas seguintes, Helena começou a transformar sua própria vida. Pediu demissão do cargo de analista sênior, para choque de todos na empresa. Augusto anunciou sua aposentadoria e, em uma cerimônia discreta, Helena foi apresentada como a nova sócia majoritária do escritório Mendonça Investimentos, agora renomeado para Mendonça em Avelar Investimentos. Para sua nova fase, Helena contratou uma consultora de imagem e renovador seu guarda-roupa. Na primeira reunião de diretoria que presidiu, usava um elegante conjunto de alfaiataria e joias discretas, mas valiosas. Enquanto isso, Gustavo enfrentava dificuldades para pagar as parcelas do empréstimo. Seu cartão de crédito estava no limite e o relacionamento com Melissa começava a desgastar-se devido às constantes discussões sobre dinheiro. Talvez devêssemos chamar seus pais para jantar, sugeriu Gustavo a Melissa numa noite. Quem sabe eles não possam nos ajudar com as finanças? Meus pais já ajudaram muito, Gustavo. Você precisa aprender a viver dentro das suas possibilidades, respondeu Melissa, frustrada. Aliás, faz tempo que não visitamos sua mãe. Ela anda estranha ultimamente. Não atende minhas ligações e quando pergunto sobre ela, você desconversa. Minha mãe continua a mesma de sempre, respondeu Gustavo irritado. Provavelmente está ocupada com suas novelas e amigas do bingo. Naquela mesma semana, o casal recebeu um convite formal para um jantar beneficente em prol do Hospital Esperança. Melissa ficou entusiasmada. Era um dos eventos mais exclusivos de São Paulo, frequentado pela elite empresarial da cidade. Como conseguiu esses convites? Perguntou ela, admirada. Os ingressos custavam uma pequena fortuna. Um colega do trabalho não poderá ir, mentiu Gustavo. Na verdade, o convite havia chegado em seu nome, endereçado como filho da senhora Helena Avelar. Intrigado e envaidecido pela possibilidade de frequentar um ambiente tão sofisticado, decidiu não mencionar esse detalhe. No dia do evento, o casal entrou no salão magnificamente decorado do Hotel 5 Estrelas. Melissa estava deslumbrante,
em um vestido emprestado de uma amiga, enquanto Gustavo usava seu único terno, já um pouco desgastado nas mangas. Olha quantas pessoas importantes, sussurrou Melissa, apontando discretamente para empresários e celebridades que circulavam pelo ambiente. De repente, todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. Helena caminhava elegantemente, usando um vestido longo de seda azul marinho que ressaltava sua postura altiva. Ao seu lado, Augusto Mendonça, seu ex-chefe e mentor, a acompanhava com orgulho. Aquela não é sua mãe? Perguntou Melissa, boquiaberta. Gustavo ficou paralisado. Nunca havia visto sua mãe daquela forma, elegante, confiante, cumprimentando pessoas importantes que pareciam conhecê-la bem. Um homem de terno impecável se aproximou do casal. Vocês devem ser Gustavo e Melissa, disse ele, estendendo a mão. Sou Vicente Sampaio, advogado da senhora Avelar. Ela pediu que eu os acompanhasse até a mesa principal. Confusos, seguiram Vicente até uma mesa no centro do salão, onde Helena estava sentada junto a alguns dos empresários mais influentes da cidade. Quando os viu, sorriu cordialmente. Que bom que puderam vir, disse ela com naturalidade, como se não fosse extraordinário estar ali. Este é meu filho Gustavo e sua esposa Melissa. Apresentou-os aos demais convidados. Durante o jantar, Gustavo observava atônito enquanto sua mãe discutia investimentos e estratégias de mercado com desenvoltura. Em determinado momento, o mestre de cerimônias anunciou os principais doadores da noite e o nome de Helena Avelar foi mencionado junto à impressionante cifra de R$1 milhão. O que está acontecendo, mãe? Gustavo finalmente conseguiu perguntar quando teve um momento a sós com Helena. De onde veio todo esse dinheiro? Quem são essas pessoas? Helena o encarou com um olhar sereno, mas decidido. Essas pessoas, filho, são meus colegas e parceiros de negócios. Quanto ao dinheiro, ele sempre esteve lá, só que você estava ocupado demais me vendo como a mulher que limpa a casa para anotar. O silêncio prevaleceu durante a volta para casa. Gustavo mantinha-se calado, ainda processando a revelação que virara seu mundo de cabeça para baixo. Melissa, por outro lado, não conseguia conter a curiosidade. Sua mãe é uma empresária. De sucesso? Perguntou finalmente quando entraram no apartamento. Por que você nunca me contou isso? Porque eu não sabia, explodiu Gustavo, jogando o paletó sobre o sofá. Ela sempre foi apenas minha mãe. A mulher que limpava, cozinhava, cuidava da casa. E aparentemente também a mulher que construiu um império financeiro enquanto você a tratava como empregada, respondeu Melissa com um tom cortante que Gustavo nunca havia ouvido dela antes. Na manhã seguinte, Gustavo recebeu uma ligação de Vicente, o advogado de Helena. Senhor Avelar, sua mãe gostaria de convidá-lo para um almoço hoje em seu escritório. Ela tem assuntos importantes a tratar com o senhor, informou com formalidade. O imponente prédio da Mendonça em Avelar Investimentos ficava na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Gustavo sentiu-se pequeno ao entrar no saguão, de mármore, e ser anunciado na recepção. A secretária o conduziu até o último andar, onde uma sala ampla com vista panorâmica da cidade o aguardava. Helena estava sentada atrás de uma mesa de madeira nobre, estudando alguns documentos. Quando o filho entrou, ela levantou os olhos, mas não se levantou. Obrigada por vir, Gustavo. Sente-se, por favor. O jovem obedeceu, desconfortável com a formalidade. Nunca havia visto sua mãe assim, poderosa, controlada, distante. Por que você escondeu tudo isso de mim? Perguntou ele, incapaz de conter-se. Todo esse dinheiro, essa vida, por que mentir todos esses anos? Helena apoiou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Eu nunca menti, filho. Apenas não revelei tudo. Queria que você crescesse com valores, que aprendesse a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que possuem.
Fez uma pausa e seus olhos se encheram de tristeza. Mas falhei miseravelmente nisso, não é? Gustavo baixou o olhar, envergonhado. Eu ouvi o que você disse a Melissa naquele domingo. Ela é apenas a mulher que limpa a casa. 30 anos de sacrifício, de noites em claro, de estudo para ser reduzida a isso. Mãe, eu... Não terminei, cortou Helena com firmeza. Você está com problemas financeiros porque insiste em viver acima de suas possibilidades. A casa que você quer comprar custa 5 vezes seu salário anual. Os cartões estão todos estourados e você tem dívidas em 4 bancos diferentes. Gustavo empalideceu. Como você sabe disso tudo? Sou uma analista financeira, filho. É o que eu faço. Helena abriu uma pasta e deslizou alguns documentos na direção do filho. Esta é a situação atual do seu patrimônio, ou melhor, da sua dívida. E este... Ela empurrou outro documento. É o contrato de compra da casa que você tanto deseja. Gustavo olhou para o papel confuso. Não entendo, este contrato está no seu nome. Sim, eu comprei a casa há 3 meses, quando soube que estava à venda. Planejava dá-la de presente para você e Melissa no aniversário de casamento, mas depois daquele domingo, mudei de ideia. Helena se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Decidi que não vou mais alimentar esse comportamento, Gustavo. Você não vai receber nada gratuitamente. Se quiser esta casa, terá que trabalhar por ela. Trabalhar como? Perguntou ele, a voz trêmula. Você sabe quanto tempo levaria para eu juntar esse dinheiro com meu salário? Helena virou-se para o filho, o rosto sereno, mas determinado. Por isso estou lhe oferecendo uma oportunidade, um cargo de trainee aqui na empresa. Gustavo arregalou os olhos. Trainee? Mãe, eu tenho 29 anos e já sou gerente na minha empresa. Aqui, você começa do zero, como qualquer outro funcionário, sem privilégios, sem atalhos. Seu progresso dependerá exclusivamente do seu desempenho. Isso é humilhante, protestou Gustavo, levantando-se. Você está fazendo isso para me punir. Não, filho, estou fazendo isso para lhe ensinar. Helena retornou à mesa e sentou-se. Você tem 2 opções, aceitar minha proposta ou continuar sua vida como está. A escolha é sua. Naquela noite, Gustavo contou tudo a Melissa, esperando encontrar apoio. Para sua surpresa, a esposa ficou do lado de Helena. Sua mãe está certa, Gustavo. Você precisa aprender a valorizar o trabalho duro e as pessoas ao seu redor. Eu vou apoiá-lo, seja qual for sua decisão, mas acho que você deveria aceitar a proposta dela. Após uma semana de reflexão dolorosa, Gustavo ligou para Helena e aceitou o emprego. No dia seguinte, apresentou-se formalmente na empresa, junto com outros 5 trainees recém-formados, todos pelo menos 7 anos mais jovens que ele. O treinamento era rigoroso. Helena não estava presente na maior parte do tempo. Delegara a supervisão do filho a Ricardo Nogueira, o diretor mais exigente da empresa. Gustavo trabalhava 12 horas por dia, estudava à noite e enfrentava desafios constantes. Nos primeiros meses, pensou em desistir diversas vezes. O que o impediu foi a gradual percepção de que, pela primeira vez na vida, estava realmente aprendendo. Não apenas sobre finanças e investimentos, mas sobre resiliência, humildade e o valor real do trabalho. Helena observava seu progresso à distância. Quando completou 6 meses como trainee, ela o chamou novamente ao seu escritório. Seus superiores me informam que seu desempenho tem sido exemplar, disse ela, sem rodeios. Estou orgulhosa de você. As palavras caíram como bálsamo sobre Gustavo. Não se lembrava da última vez que sua mãe havia expressado orgulho por algo que ele fizera. Obrigado, respondeu emocionado. Tem sido difícil, mas estou aprendendo muito. Helena sorriu. É assim que a vida funciona para a maioria das pessoas, filho. Nada vem facilmente.
Eu trabalhei por décadas para chegar onde estou. Helena abriu uma gaveta e retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro dela havia uma chave antiga. Esta chave pertenceu ao nosso primeiro apartamento, aquele onde vivemos quando você era pequeno. Um lugar minúsculo, sem luxos, mas que compramos com meu primeiro salário como assistente júnior. Ela entregou a chave ao filho, que a segurou como se fosse uma relíquia preciosa. Guardei isso para lembrar de onde vim e para nunca me esquecer do valor das coisas simples. Quero que fique com ela agora. Gustavo sentiu as lágrimas brotarem. Mãe, eu sinto muito por tudo, por como a tratei, pelas coisas que disse. O passado é passado, filho. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Um ano depois, Gustavo foi promovido a analista júnior por mérito próprio. Ele e Melissa haviam se mudado para um apartamento menor, compatível com sua nova realidade financeira. As dívidas estavam sendo pagas gradualmente e o casal redescobriu a felicidade nas coisas simples: jantares caseiros, passeios no parque, conversas sinceras. Helena ainda não havia transferido a casa para o nome do filho, nem mencionava o assunto. Na verdade, para a surpresa de todos, ela mesma se mudou para lá. Após décadas vivendo em seu modesto apartamento, decidiu que era hora de permitir-se alguns confortos. Em uma tarde de domingo, Helena convidou Gustavo e Melissa para um almoço em sua nova residência. O casal ficou impressionado com as mudanças que ela havia feito no local. A decoração era elegante, mas acolhedora, refletindo perfeitamente a personalidade da dona. Durante a sobremesa, Helena pediu a atenção de todos. Tenho um anúncio a fazer, disse ela sorrindo. Decidi que vou tirar um ano sabático. Vou viajar pelo mundo, conhecer lugares que sempre sonhei visitar. Isso é maravilhoso, Helena, exclamou Melissa, genuinamente feliz pela sogra. E quem vai administrar a empresa? Perguntou Gustavo, preocupado. Augusto voltará temporariamente da aposentadoria para supervisionar tudo junto com a equipe de diretores. E você, filho, continuará seu caminho lá, construindo sua própria trajetória. Depois que Melissa se retirou para ajudar a lavar a louça, Helena entregou a Gustavo um envelope. Abra quando estiver sozinho, pediu ela. Naquela noite, já em casa, Gustavo abriu o envelope. Dentro havia uma escritura. A casa onde Helena agora morava havia sido transferida para o nome dele e de Melissa, sem ônus, junto a um bilhete escrito à mão. Filho, esta casa sempre foi destinada a você, mas precisei habitar nela por um tempo para transformá-la em um verdadeiro lar. Agora ela tem memórias, tem alma, tem histórias para contar. Cuide bem dela, como sei que tem aprendido a cuidar das pessoas ao seu redor. Sua velha mãe finalmente vai viver um pouco para si mesma, sabendo que você encontrou seu próprio caminho. Com amor, Helena. Gustavo chorou, como não chorava desde a infância. Lágrimas de arrependimento, gratidão e um profundo, indizível amor. Aquela noite marcou não apenas a reconciliação com sua mãe, mas também consigo mesmo e com os valores que realmente importavam na vida. Quando Helena embarcou para sua primeira viagem, um mês depois, Gustavo estava no aeroporto para abraçá-la. Não precisaram de muitas palavras. O olhar que trocaram dizia tudo. Ela partiu leve, sabendo que seu maior investimento não tinha sido financeiro, mas humano. E, finalmente, esse investimento começava a render os frutos mais preciosos de todos: sabedoria, amor e respeito.